vai conversar com um grande gênio por trás daqueles sabores maravilhosos da pizzaria Dom Campagnoli, nosso amigo Domingos Júnior. Ele vai trazer aqui para vocês aqui algumas informações que serão úteis para aqueles que pretendem ingressar, né, nesse ramo da pizzaria aí e entrar nesse modelo de delivery, né? Isso aí. Vamos lá, fala para nós aí. Então, mas também a gente estava falando dos perrengues. Dos perrengues. Os perrengues do início. Então, o perrengue do início são vários, porque é você sozinho, né? Então, eu, minha esposa, meu filho, e ali a gente fazia de tudo, né? A gente comprava, a gente atendia o telefone e nós começamos em casa, né? Atendendo só o público de um condomínio vertical. E são 600 apartamentos. E a gente atendia esses 600 apartamentos. O meu filho, ele começou sozinho fazendo as entregas, né? Eu produzia pizza, minha esposa atendia o telefone e meu filho, ele tinha 10 anos na época, e ele saía entregando e tal. Então, não era fácil. De dia, produzia, de noite, vendia. Fim de semana a gente estava morto. Mas, isso aí, eu acho que isso daí é onde a maioria desanima. Porque é muito puxado. Quando você entra numa empresa, tá tudo pronto. Você só tem que trabalhar. Agora, quando você começa do zero, é diferente. Aí você vai fazer aquilo virar. E esse fazer virar aí que é o que desanima, né? Então, eu penso que nós temos que passar esse ponto aí. Depois que passar, fica muito mais tranquilo. E foi que ano isso? Isso foi em 2000 e, na verdade, comecinho em 2017. 2017 começou. Então tem pouco tempo, né? Assim. E mas antes da pizza, da pizzaria, você tinha outro ramo de negócio e já pensava na pizzaria ou foi acontecendo? Não, vamos lá. Eu sou do interior, cheguei com 17 anos e quando eu cheguei aqui eu fui trabalhar na Águia Branca, no grupo Águia Branca. O primeiro lugar que me colocaram foi no departamento de compras. Então, a Águia Branca ali foi uma sala de aula para mim. Trabalhei 5 anos e eu vi que eu não tinha aquela pegada para ficar ali preso, né? E aí eu fui aventurar. Na época eu tinha acabado de casar, trabalhei 5 anos, casei, e aí eu falei, eu vou sair. Minha esposa foi contra eu sair. Por quê? Todo mundo tinha vontade de entrar na Águia Branca e ficar lá o resto da vida. Porque era uma baita de uma empresa para se trabalhar, né? Trazer segurança, muito treinamento. E eu saí, e aí de lá para cá eu comecei a trabalhar em empresas como gestor de pequenas, médias empresas, nunca grandes empresas, porque era média gerência, vamos falar assim. E eu fui trabalhando com essa questão de média gerência e fui adquirindo know-how em vários negócios, porque eu trabalhei em várias áreas. O meu último emprego, ele foi numa franquia de equipamentos para construção civil. Só que antes disso daí, eu já tinha o desejo de montar alguma coisa, não sabia o que era. Escrevia, fazia planos de negócio, passava para minha esposa e ela falava assim, será que isso aí vai funcionar? Era lava-jato, era fabriqueta de, sei lá, várias coisas. E aí eu já tinha esse lance aí de montar alguma coisa. Meu pai teve padaria durante mais de 30 anos, né? E eu acho que veio daí. No final ali dos 4 anos que eu fiquei na casa do construtor, a minha filha faleceu. Minha filha de 13 anos na época. Foi um baque na família. E nesse período aí eu fiquei meio perdido, né? Eu não tive uma crise psicológica, não chegou a ser isso, mas eu fiquei meio perdido naquilo tudo que eu gostaria de fazer. E aí, como a gente tem essa pegada de comida na nossa família lá em Construção da Barra,
Minha esposa, ela me encorajou a fazer a faculdade. Ela falou assim, pô, você não vai fazer uma faculdade do que você mais gosta, cara? Você é formado em contabilidade, mas você não gosta. Eu vou fazer gastronomia então. Aí ela fechou, vim fazer gastronomia na UVV. E ali na UVV surgiu o pontapé inicial. Quando eu fiz a primeira pizza ali numa aula de panificação, eu me identifiquei. Falei, é aqui. E ali começou a ideia da pizzaria. Mas qual tipo de pizza? E como eu vou fazer se eu não sei? Eu nunca... Aquele negócio de fazer, coisa de ficar dos outros, não copiar os outros, ter o seu modelo, não é? Exatamente, cara. E aí a minha esposa falou bem assim, pô, cara, vamos começar numa pizza, uma pizza baratinha, uma pizza pré-assada e tal. Eu falei, não, isso aí eu não quero não. Alguma coisa, eu não tinha o conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento com relação às pizzas, mas alguma coisa me dizia assim, não vai por esse caminho da pizza pré-assada. E hoje eu sei exatamente o porquê daquele modelo de pizza pré-assada. Mas isso é uma outra história. Então, eu ainda fazendo a faculdade, aí eu comecei a pesquisar na internet sobre pizza, vi muito vídeo no YouTube e tal, foi aquele lance todo. Descobri uma escola de pizzaiolo em São Paulo. Bom, nos meus estudos eu percebi que a pizza ela surgiu na Itália, até antes, né? Antes da Itália, né? Mas vamos lá, Itália, depois ela cresceu muito nos Estados Unidos, Nova York, e Brasil. Então é nessa ordem aqui, ó. O consumo de pizza é Itália, Nova York e Brasil. E no Brasil, especificamente, São Paulo. Eu falei, bom, então eu vou para São Paulo. E eu juntei aqui minhas coisinhas aqui, passei uma semana em São Paulo, numa escola de pizzaiolo, e aprendi tudo sobre pizza. Quando eu voltei, eu falei bem assim, porra, e agora? Como é que nós vamos fazer? Agora é eu e eu, né? É a prática. É a prática. E aí eu falei, bom, comecei a olhar pontos, né? Pontos na cidade e tal. Aí um belo dia, eu já estava agoniado com aquilo, cara. Abro ou não abro, abro ou não abro, abro ou não abro. E aí minha esposa me levou assim na varanda, lembro como se fosse hoje, ela me levou na varanda do meu condomínio, era virada assim, são 6 torres, ela falou assim, te mostrar aqui os nossos clientes. Ela me mostrou assim, aqueles prédios tudo assim na frente. Ela, cara, nossos clientes estão aqui, cara. Vamos começar aqui, dentro de casa. Eu falei, cara, que ideia. Então, pera lá. Então, assim começou o delivery, né? Assim E deu certo, e você não quer abandonar. Essa é a verdadeira mulher sábia, né? A mulher sábia Rapaz, edifica o seu lar. Ela te mostrou. Ela mostrou e nós começamos ali. E você vê como você está construindo uma ideia, construindo um negócio, e tem uma pessoa que te ajude do seu lado. Porque senão você ia ficar ali pensando qual é o público, elas não instalam, sabe? Seu público está aqui na sua frente. Exatamente, cara. Isso é muito bom. Sem sócio, sem nada. Só você... Eu, ela e meu filho só. Eu nunca tive sócio, na verdade, né? Nunca, né? Não, nunca tive sócio. Já tive pessoas que tiveram desejo de se tornar sócio, mas eu não vi assim viabilidade para isso. Só se fosse assim para a gente montar várias unidades, eu acho que aí vale a pena. Agora a gente uma sociedade só para dividir ali não faz sentido. Mas apareceram vários interessados, né? Apareceram vários interessados. Principalmente, eu acho que ali naquele ano de 2022, 2023. Mas aí no caso seria para expandir então o seu negócio. Essas pessoas que te procuraram, era mais para expandir ou só para investir ali? Só para investir. E aí é porque assim, é um negócio pequeno, mas dá uma grana que dá para ter um sócio. Não vou falar assim, não vale a pena, tal. Vale a pena, sim, é claro que vale. Mas sociedade também não é só grana. Tem toda uma conexão que você tem que ter com a questão do sócio.
A não ser que você seja uma franquia, onde está tudo ali muito predefinido e tal. Mas fora isso daí, eu não vejo com bons olhos. Eu já tive sociedade antes, né, em outras coisas, e eu vi que não funcionou legal. Principalmente sociedade capitalista ali, né? Você entra com dinheiro, você entra com know-how e tal, e não é legal. O ideal é assim, os dois entram com conhecimento, os dois entram com dinheiro. De preferência, comecem juntos. Porque o sofrimento, cara, se eu colocar hoje na ponta do lápis o que eu já passei, talvez o dinheiro que a pessoa vai colocar não vale. Não vale, né? Então, o que eu fiz há um tempo atrás foi o seguinte, eu criei uma esfirraria na região, na verdade eu criei na minha cabeça uma esfirraria e deixei ali, no papel na minha cabeça. Uma pessoa falou bem assim, quero se tornar seu sócio. Eu falei, eu não quero um sócio nesse momento, mas eu posso te vender a minha esfirraria. Aí ele, cadê ela? Eu falei, tá aqui na minha cabeça. Você topa? Aí ele, cara, eu topo. E ele comprou a ideia e hoje ele tá lá, tá bem. Eu acho que ele deve estar faturando quase a mesma coisa que eu faturo. E segue o caminho dele lá, entendeu? Então eu não tenho sócio. E como foi assim? Eu queria saber de você, eu estou aqui imaginando 2017, como você falou, você pegou essa parte da pandemia. Como foi para você, sua esposa, seu filho passar esse momento? Então, a pandemia foi um negócio assim muito fora da curva, né? Gente morrendo para tudo quanto é lado. Eu devia ter ali uns 15 funcionários, alguns ficaram com medo da questão do trabalho, principalmente os motoboys, ficaram com medo. Eu não forcei barra, eu sentei com eles, conversamos e aí definimos, nós vamos trabalhar, nós não vamos trabalhar, como que nós vamos fazer? Porque assim, eu penso assim, que a gente precisa conversar, deixar claro, para aí a gente ou parte para cima ou não. Mas vocês já estavam lá em Vila Capixaba, né? Já, eu tinha acabado de chegar na Vila Capixaba. Porque foi assim, eu saí do meu apartamento, a pizzaria saiu do apartamento, eu fui para um ponto de uns 20 metros quadrados ali em Campo Grande. Eu tinha, nessa época era eu, minha esposa, mais 2 ou 3 funcionários. E depois ficamos ali 1 ano também, então 2 anos, 3 anos, mudamos para esse ponto. Lá hoje deve ter uns 120 metros, ali naquela... Se você somar a recepção, a cozinha toda, dá uns, sei lá, talvez uns 100 metros, 120 metros. Bem dividido também, né? Exatamente. O trabalho de vocês ali. Então quando eu cheguei ali, veio a pandemia, e aí sentamos, definimos, a galera concordou, e aí trabalhamos com todo o protocolo. Álcool, pano no chão, tinha um pano no chão que a gente jogava um produto para limpar, tal, a questão da maquininha, toda hora limpando, os funcionários todos eles parametrizados, máscara, tal, e conseguimos passar. Nesse momento da pandemia, eu acho que foi o momento que eu mais cresci o negócio, mas cresci muito, muito mesmo, muita gente fechando, felizmente, né? Eu lembro que o dono do imóvel, um dia ele falou bem assim, ele foi lá e falou bem assim, Luiz, eu queria falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou bem assim, cara, eu vim aqui para ver com você, da gente diminuir o seu aluguel pela metade. Pô, que maravilhoso. Aí eu falei, cara, eu te agradeço, mas eu não posso aceitar. Dois justos quando se encontram é outra coisa, né? Eu não posso aceitar. Porque esse momento é o momento que eu mais estou indo bem no meu negócio. Então não faz sentido eu diminuir o meu aluguel só por conta de você me oferecer, né? Então, ele falou, cara, beleza então. Se você precisar, eu estou à disposição. Eu acho que não vou precisar não. E não precisei. E graças a Deus passamos, crescemos muito. Eu acho que eu posso te falar que eu tripliquei o tamanho do negócio, foi ali na pandemia. E aí eu vim numa crescente e foi muito bom a pandemia. E é engraçado que você falando assim, eu me lembro, né,
Nessa época eu estava trabalhando, transportando vinho para uma empresa na Serra, uma das maiores coisas de vinho importados do estado, né? E foi a época também que mais vendeu, foi a época mais que eu trabalhei. Porque se estava vendendo 35 milhões de garrafas de vinho, era vinho toda hora saindo. A gente tinha, às vezes, trabalhava quase que 24 horas. E aí, ligado a essa parte que você está falando, de ter a pessoa consumir alimentação. Então, a pessoa estava preso dentro de casa, foi a época que as pessoas mais beberam vinho no Brasil. Puxa. Ele estava nesse ramo de alimentação, né? Vendeu pra caramba, né? Isso. Cara, eu assim, eu não sei se... Eu tenho um amigo que me ajudou muito a impulsionar o negócio. Ele tinha uma hamburgueria, ele é muito famoso nas redes sociais, ele fazia muito. Todo dia o cara tava lá na rede social e ele vendia muito o hambúrguer dele, né? E ele morreu na pandemia. Ele me ensinou muita coisa na parte de delivery, tá? Assim, tudo à distância ele me ensinou. Porque eu vi o Fábio uma vez pessoalmente. Eu nunca mais eu vi ele assim pessoalmente, só pelo telefone. Mas ele me ensinou muito, me deu muitas ideias, né? E um dia eu vi que ele sumiu da rede social. Naquele momento da pandemia, eu liguei para ele. Eu mandei mensagem para ele: ei, Fábio, como é que você tá? Você tá onde? O que aconteceu? Aí ele: cara, peraí, mandou um vídeo, uma foto, ele no hospital com a máscara lá e tal. E ele: cara, vão me entubar agora, eu tô mal. E aí, dias depois, veio a notícia que ele... Entubamento, da pandemia, que é um negócio mais complicado. Ele não aguentou, morreu, infelizmente. Outros amigos também. E nesse momento, teve um dia que eu estava no supermercado, eu fazendo compra no supermercado, eu estava de máscara e tal. E eu também passei mal, me deu uma falta de ar muito grande, eu parei assim, carrinho cheio de compra, e a pizzaria ia funcionar naquele dia à noite, e eu parei assim, tirei um pouco a máscara e tal. Eu falei, até liguei pra minha esposa, falei: não tô legal não. Aí ela: pô, tenta vir embora logo então, tal. Aí eu fui embora, cheguei em casa e tal, não tinha assim uma medicação e tal, eu fui... Contei com Deus naquele dia, porque a gente tem contato com muita gente naquele período, né? Mas tirando isso aí, foi bom, para o negócio foi muito bom. Essa área cresceu muito. Quanto à área de restaurantes, que eu achei que foi uma injustiça com essa parte, né? Porque eu andava com o ônibus lotado, mas parece que o vírus só não estava dentro do ônibus, que os ônibus viviam lotados. E ninguém fazia nada. Aí você ia trabalhar e não podia. Sim. Eu acho que foi uma das maiores justiças que houve nessa pandemia. E eu lembro também que nesse período aí, infelizmente, aconteceram muitas fiscalizações, né? Sim. Para poder manter alguns comércios fechados. E o senhor lá sofreu alguma represália? Não. Lá ninguém passou lá, ninguém não tive... Dizem que na época, aquela região ali da Jerusalém, passava ali uma equipe da prefeitura, ou da César, ou alguma coisa assim, mas não chegaram a ir lá na minha pizzaria não. Nem ali na região, porque senão a gente tinha contato ali com os amigos ali que tinha comércio, não tiveram não. Mas na Jerusalém, onde era o foco do comércio ali de alimentação, eles fecharam, foi muito comércio ali, tá? Muito comércio mesmo. Mas que vamos voltar então para a sua pizzaria aqui. Vamos lá. Qual foi o desafio dos primeiros meses que você enfrentou? Então, o desafio maior foi o seguinte: como eu te falei, eu trabalhava numa empresa, né? Então, de certa forma, eu tinha uma renda, né? E aí o maior desafio dessa brincadeira toda, que já dura 9 anos, foi passar a ganhar nada e começar do zero. E aí nos organizamos internamente, eu e minha esposa, as nossas contas. Eu lembro que a gente tinha um carro grande, e aí a minha esposa falou bem assim: e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei: cara, eu sei que nós acabamos de
adquirir o seu sonho, que era ter esse carro. Mas vamos ter que abrir mão desse sonho seu para construir um outro sonho. E lá na frente nós vamos ter outras coisas, né? E aí abrimos mão de um carro que ela queria ter na época e vendemos o carro, zeramos as nossas contas todas, porque eu sabia que era uma caminhada longa, era um desafio. Então eu tinha na minha cabeça assim, puxa, quando você vai fazer uma caminhada, se você tem uma pochete só para você carregar, mesmo aquela pochete, depois de vários quilômetros, ela pode se tornar o peso de uma mochila. Então eu falei bem assim, bom, vamos tirar o máximo de peso que a gente tem, porque a caminhada vai ser longa. E eu lembro que ela me perguntou, minha esposa falou bem assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acha que a gente vai conseguir ter a mesma renda que você tem hoje? Eu, nas minhas contas, acredito que uns 5 anos. Aí ela, caraca, 5 anos? Eu falei, 5 anos. Então tá bom, vamos embora. Com 2 anos e meio, eu já tinha um pouco mais da minha renda. E, assim, trabalhava muito. Trabalhava talvez mais do que eu trabalhava, mas eu ganhava mais do que eu ganhava. E trabalhava no que era meu. Né? Então foi muito bom. 2 anos e meio, 3 anos, assim, a gente já começou a ver o resultado. Né? Então, mas esse foi o grande desafio. É você abrir mão. E tem muita gente que não abre mão para focar no negócio. E eu vou falar a verdade para você, se você não focar no negócio, eu tenho funcionários que querem ter negócio, eu falo com eles, cara, se você não tomar risco, você não vai para frente. Se você não abrir mão de alguma coisa, você não vai para frente. E se você não souber controlar os números, você não vai para frente. Então, aí eles ficam com medo. Mas será que vai dar certo? Esquece isso, cara. O medo trava, o medo paralisa, não pode. Faz. Se der medo, vai com medo mesmo. Com medo mesmo. Então, acho que a gente conseguiu romper essa barreira aí, esse desafio. Mas aí nesse meio tempo aí, para você assim, que sempre há os erros e os acertos. E um erro que você pode falar assim, poxa, eu não poderia ter feito isso, cometido esse erro, ouvi isso ou não. Você fala no início ou nos 9 anos de negócio? 9 anos de Nos negócio. 9 anos de negócio. O maior erro foi ter aberto uma segunda unidade. De montagem monta conforme aquele papel e a equipe de montagem passa para a equipe do forno. A equipe do forno joga no forno, tira do forno e passa para a equipe de expedição. E aí a equipe de expedição faz a última conferência e passa para os motoboys. E o motoboy vai e volta. Quando ele volta, ele já está com a comanda ali, com dinheiro, com débito, com crédito. Ele tem uma outra equipe que vai fazer a conferência. Se o cliente pagou direitinho, se deu tudo certo, tal. Enfim, quando a pizza está atrasada, tal, é essa equipe que vai desenrolar lá com o cliente. Mas por incrível que pareça, ele nunca tem um pensamento, porque era isso que eu ia te falar. Porque eu observando a sua cozinha, é modelo Fordismo mesmo. Exatamente. Né? A linha de montagem. Linha de montagem. Todo mundo, cada um ali. Exatamente. O serviço sair com excelência. Você ganha tempo e padrão. Você ganha tempo e padrão. E aí, nesses últimos dias, e aí foi por conta disso que eu resolvi fazer um vídeo, eu comecei pelo tempo, né? Ajustar a qualidade ali estava muito facinho de resolver. Rapidamente eu resolvi. Uma borda que estava saindo diferente, eu fui ali, chamei a equipe da massa e falei, é assim. Ok, beleza, vambora. Resolveu. Montagem. Tá uma falha aqui na montagem, outra ali, vamos lá, vamos corrigir. Corrigimos. E aí eu falei bem assim, aonde que eu vou trabalhar enquanto eu estiver na pizzaria? Eu vou estar entre o forno e a expedição. Eu vou trabalhar junto com o pessoal do forno e da expedição. E foi ali que eu fiquei nesses últimos dias. E ali nesses últimos dias você consegue entender se você está entregando bem ou não, se está rápido ou não.
E, cara, tinha pizza saindo com 12, 15 minutos na mão do motoboy. Então, você mora ali em Paú, você que mora em Paú, você vai receber sua pizza ali com mais 10, 15 minutos. Então, nós estamos falando de 30 minutos na sua casa, quentinha uma pizza. Isso dia de sexta, sábado e domingo. Dias de pico, né? Dias de pico. Dias normais, segunda, terça, eu entrego também dentro desse prazo. Porque eu pedi para o pessoal mandar um feedback desse vídeo, pessoas que compraram. E, cara, eu tenho aqui mais de 30 respostas de clientes que perceberam que alguma coisa mudou. Cara, alguma coisa mudou. Sabe por quê? A pizza chegou com 25 minutos na minha casa. Você pegou esse gargalo e estrangulou ele. Exato. A produção, a entrega e o atendimento, você foi lá e resolveu isso aí. Você estrangulou o gargalo, esse gargalo aí. Isso que melhorou. Melhorou muito, cara, muito mesmo. E eu quero, assim, é um compromisso de manter isso daí. Manter sempre. Mas eu queria entender um pouquinho desse afastamento seu. Você mexeu com outras coisas? Teve outras ideias? Eu queria entender um pouquinho mais desse seu afastamento. Vamos lá. Quando completou esses 5 anos, eu estava cansado da noite, né, de trabalhar à noite, e eu tenho uma parte espiritual. E eu abandonei quando eu fui montar a pizzaria, essa parte espiritual me cobrou muito, né? E a minha esposa falou bem assim: Domingos, poxa, você sempre está na igreja, você ajuda, você colabora, você faz isso, faz isso. Cara, você acha mesmo que o Senhor ele vai se agradar, cara, de você abandonar isso tudo? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, já combinei com ele e eu vou, nos próximos 5 anos eu consigo retomar isso daí. E eu me afastei da noite por conta dessa cobrança. E eu continuei fazendo compra da pizzaria e tal. E eu me afastei da noite por ter cansado e eu também queria ter uma qualidade de vida com a minha família e com a minha parte espiritual. Foi por isso que eu abandonei. Agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou estar mais presente e também vou conseguir estar com a minha família. Como? O que você vai fazer então? Bom, dentro do negócio, sempre você tem pessoas que se destacam mais do que outras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essas pessoas um pouco mais para perto de mim e vou treinar essas pessoas exaustivamente para elas serem como eu sou quando eu estou lá. Porque eu preciso estar fora, mas eu não posso estar 100% fora, né? Então, eu me afastei esses 4 anos. Não foi só esse motivo, por exemplo, teve um período que o meu sogro e minha sogra, eles têm 88 anos, né? E eu falei com a minha esposa que a gente precisava cuidar deles. E aí começamos a buscar um imóvel tal, para trazer eles para morar com a gente dar uma atenção maior para eles. E nesse tempo aí, eu consegui um imóvel e nesse inteirinho aí, cara, eles não vão bem da saúde, então eu tenho me dedicado também a eles e ficar com eles, né, cuidar, ajudar a minha esposa e tal. Hoje, por exemplo, eu vim pra cá, minha esposa saiu para levar minha sogra no médico que estava passando mal. Meu sogro acabou de chegar no hospital, foi entubado, passou 60 dias no hospital e eu tô lá também dando um suporte. Então, esse afastamento também foi para ajudar um pouco a família, dar uma atenção para a família, né? Mas agora eu percebi que eu não posso me ausentar 100%, porque mesmo que você tenha padrão tal, e olha que eu tenho padrão, tá? Eu tenho uma equipe que trabalha de dia, só porcionando. Então, quando falo porcionar, é o quê? A minha pizza ela não é montada na mão, assim, de pega aqui, tem uma vasilha de mussarela aqui, você pega aqui e vai... Não,
tem tudo os pacotinhos, cada pizza vai 2 pacotinhos de calabresa, 2 pacotinhos de queijo, um pacotinho de bacon, 80 gramas, uma concha de molho, é tudo medido. Para quê? Isso também é para garantir que eu não esteja lá 100%, porque o cara que trabalha sem esse porcionamento, ele tem que estar de olho na equipe dele, porque chega uma hora que eles pesam a mão. Entendeu? Então eu não tenho esse problema. O meu cliente também não tem esse problema, porque um dos relatos lá em São Paulo era assim: um dia a pizza vem de um jeito, outro dia a pizza vem de outro jeito. Aqui na minha pizzaria não. A minha massa, ela é feita da mesma forma nesses 9 anos. É uma receita única. Eu não tenho pizzaiolo. O pizzaiolo sou eu mesmo. O que eu tenho é uma equipe que produz a minha massa, a minha receita. Eles produzem de dia, eles nem sabem a minha receita. É um jeito que eu faço, que a minha receita, só quem sabe é eu, minha mulher e meu filho. Só nós 3 sabemos a receita. É igual a determinadas marcas, né? As pessoas tentam descobrir que podem tentar, mas é uma coisa super particular que vai ficando ali. Depois que eu fiz isso daí, eu percebi que essa questão da receita, eu posso até passar a receita, porque é uma caminhada tão longa, é uma caminhada tão dura, que nem sempre A pessoa vai conseguir fazer igual. vai conseguir fazer, entendeu? Então, eu tive que investir também. Por exemplo, a minha massa ela é feita, a minha fermentação é uma fermentação lenta. Então, se eu te entregar minha receita aqui agora e você tentar fazer na sua casa, você não vai conseguir, porque você não tem um forno adequado e você não tem a técnica, porque tem uma técnica de armazenamento da massa. Eu tenho uma câmera fria, que ela é do tamanho dessa sala aqui, justamente para armazenar as minhas massas. Então, por exemplo, quando você come a minha pizza, hoje é sábado, né? Você vai comer uma massa que ela foi feita talvez na quarta-feira, que passou, o pessoal produziu, guardou a massa dentro da câmara fria e vai ser vendida hoje. Então você não vai ter azia, ela é uma massa leve, é uma massa que todo mundo quer fazer, mas para você fazer requer investimento em câmara fria, conhecimento, forma de produzir ela, armazenar, tudo isso é levado em consideração, né? Eu acho que você já falou aqui no meio dessa nossa conversa aqui, mas o que te faz assim, o que faz o cliente pedir de novo a sua pizza? Seria a qualidade do... Então, quando eu fui montar a pizzaria, eu tenho um cunhado que ele é coach e tal, e ele me fez exatamente essa pergunta, né? Lá no início. Ele falou assim: cara, o que vai levar uma pessoa que pede uma pizza 30 anos numa pizzaria, ele vai sair daquela pizzaria para comprar com você? O que vai motivar ele? Eu falei com ele bem assim: cara, eu não tenho essa resposta. Aí ele falou: pô, mas você tem que ter, cara. Como é que você vai montar um negócio sem ter essa resposta? Se vai dar certo ou não? Eu falei bem assim, lá no início. Lá no início. Eu falei: lá na frente nós vamos ver. Mas eu não posso, não tem como te responder, não tem base para isso. Mas hoje eu consigo responder. E aí eu vou te responder. Eu penso que uma pessoa comprar a minha pizza e levar ela a comprar de novo é um conjunto. No meu caso, é a massa, é a apresentação que eu tenho, a massa, que é uma massa diferenciada, de fato diferenciada. Eu tenho pessoas que elas têm problemas gástricos, que deixavam de comer pizza e fizeram um teste com a minha massa e comem a minha massa. A minha massa pode comer ela, por quê? Porque o processo de fermentação nós dominamos. Então toda aquela carga de fermentação que causa a azia não vai ter. E aí é a massa e é a quantidade exata de recheio. Cara, tem pizza que você come, ou ela é muito carregada em recheio, ou ela tem recheio nenhum. Eu consegui ali criar um padrão que ela é harmoniosa, com massa e recheio. Então eu creio que é esse conjunto aí que faz o cara falar assim: puxa, o que eu estou pagando por esse produto
O dinheiro ele não está fácil de se ganhar. Então, para gastar o dinheiro que não é fácil de se ganhar, você vai sempre olhar para o que você está comprando e vai ver. Vale a pena? Não vale a pena. Eu, nesse tempo aí, eu tive que mexer no meu cardápio. Eu passei, acho que uns 2 anos sem mexer de preço em cardápio, lá no início. Passei uns 2 anos. Eu usei uma estratégia no início, esqueci de falar aqui, mas foi muito importante para quem quer começar. A pessoa tem que abrir a mente. Tem muita gente que não abre a mente. Tem que abrir a mente para você abrir mão agora, para você colher o fruto lá na frente. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu não tenho experiência, eu tenho que fazer a minha pizza chegar na mesa do meu cliente. Como? Então, eu vou criar... Quais são as pizzas que mais se vende? Calabresa, frango, portuguesa, mussarela, marguerita. Essas são as pizzas que mais vendem em todas as pizzarias. Eu falei, então são essas aqui que eu vou vender. 5 sabores. Nesses 5 sabores, elas não vão ter valor diferente. Elas todas vão ser o mesmo valor. R$25 era na época. 25 reais, como que você consegue? A galera está vendendo pizza 40, 45, você vai conseguir vender a 25, como? Aí entra a questão da gestão. Lembra que eu falei que eu trabalhava em algumas empresas, tal, não sei o quê? Então isso me deu um conhecimento dos números. Então é matemática. É matemática. Então, quando eu vou precificar um produto, eu não vou precificar olhando para o cardápio do meu vizinho. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o meu vizinho ele tem um aluguel pesado, ele tem uma carga de mão de obra pesada, e isso tudo está dentro do valor da pizza dele, que compõe o custo fixo dele, o custo variável dele, isso torna uma composição de valores. Então, quando eu fiz a minha, eu sempre precifiquei, eu sempre tive ficha técnica. Então, eu olhei lá. Bom, o que eu levo numa pizza, um exemplo, numa pizza de calabresa? Massa, molho, calabresa, cebola e requeijão, gás e embalagem. Beleza, quanto custa isso? X. Dá para vender por 25? Olhei, dá. A próxima, fiz isso em todas. Todas deu para vender por R$25. Porque era só eu, minha esposa e meu filho. Então não pagava aluguel, não pagava nada. Entendeu? Então eu falei bem assim, nego, vamos plantar agora para colher lá na frente. Vai dar certo. Ela, meu Deus, vai vender uma pizza muito barato. Aí eu falei, não é questão de ser barato ou ser caro, ela é ser dentro de um preço que dá pra gente trabalhar, ganhar dinheiro e ainda ser conhecido. E aí eu trabalhei os R$25 durante 8 meses. E aí, depois que eu fui pra rua, eu acho que eu fiquei uns 2 anos sem mexer Aí eu veio outros sabores, tal, não sei o que, aquele negócio de borda e tal. E aí eu passei 2 anos sem mexer no cardápio. E aí eu consegui perceber quando você tem um produto de qualidade, você não tem um produto só de preço. Foi o seguinte, eu não vou me recordar o motivo, mas teve uma crise muito grande no papelão e teve uma crise muito grande no agronegócio. Então o queijo ficou muito caro. Cheguei a pagar 40 e lá vai fumaça do quilo da mussarela. E aí nesse momento eu tive que repassar para o meu cliente. E quando eu fui repassar, eu mudei assim, sabores lá de, um exemplo, tá? 48 para 65. Foi um baque. Foi um baque, cara. E quando chegou no final do período, eu tenho as minhas métricas, eu conto quantas pizzas eu vendo, quantas pizzas eu vendo por dia, nos dias, né? Na segunda, quantas eu vendo. Eu tenho tudo isso dentro de planilhas, dentro de sistema, né? Cara, não mudou nada. Não mudou nada. Ou seja, lá no início, a gente dava desconto todos os dias. Todos os dias a gente dava desconto, inclusive sexta, sábado, domingo. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, não podemos mais dar desconto dia de sexta, sábado, domingo. Primeiro porque a gente tem que regular a quantidade de venda com a quantidade de gente. Então se eu faço muita, é loucura, cara. E aí eu percebi que eu vendo um produto que tem qualidade,
e que eu mexo no preço e o meu cliente não abre mão. Porque é qualidade percebida. Não é qualidade só de falar. Ele fala assim, aqui temos qualidade. Tá, mas entrega então essa qualidade, entrega a experiência. Como que você vai saber se é? É quando você precisa mexer no preço de uma forma muito grosseira e aí o cliente ele vai sumir ou ele vai permanecer. Se ele permaneceu, é que você tem qualidade percebida. Se não permaneceu, é porque é uma qualidade que está só na sua cabeça e não lá no que você está entregando. Está na prática. Exatamente. Muito bom isso aí, muito bom. E assim, em relação a cliente, você se lembra assim, de um cliente especial que você teve problema por algum motivo com ele, ou de entrega, ou mudança de preço, coisas? Você pode falar de um cliente específico? Tive um cliente que aconteceu um negócio assim muito interessante com ele. O que acontece? Esse cliente, ele começou a comprar pizza comigo. Comprou a primeira vez, comprou a segunda vez. Aí na segunda vez ele reclamou de uma coisinha aqui, terceira vez ele reclamou de uma outra coisinha. Eu percebi que ele é um cliente difícil de se lidar. E esse cara ele começou a me dar baixa pontuação no Google. Começou a me dar baixa pontuação no Google. Aí eu peguei o telefone, cara, eu liguei pra ele. Falei, aqui é o Domingos, da Dom Campagnoli e tal, percebi que você tem me dado umas notas baixas lá no Google e eu sou um cara que eu vou atrás do problema até resolver, e eu quero resolver o problema com você. Qual é o seu problema comigo? Não, seu Domingos, não, tal. Aí eu percebi que ele não tinha um problema comigo, ele tinha um problema com ele mesmo. E aí ele queria descontar em você. Ele tinha um problema, sabe o que era, cara? Você já viu, foi logo na época que aconteceu isso, você viu que o Google, quando você chega nos lugares, ele pergunta se você quer avaliar aqueles lugares e você vai avaliando. Tem lugares que você nem vai e o Google quer que você avalie, porque por causa de georreferência ali e tal. E esse cara, nessa época, eu fui olhar o perfil dele no Google, ele era aquele cara que vivia avaliando os comércios da região. E ele tinha problema com várias pessoas. Não era só comigo não, com várias. Ele dava nota baixa em várias pessoas desnecessário. Então ele não é uma referência para mim. Mas eu fui atrás dele e ele percebeu o seguinte: opa, peraí, esse cara, ele sabe o que ele está vendendo e ele vai atrás do problema e ele vai para resolver. E eu sempre fui assim. Mas isso não tem nada a ver com a autoestima pessoal dele, por ele ter autoestima baixa e ele acha que tem que fazer isso com todo mundo? É isso. O problema era ele. Mas eu tive que ir atrás dele para ele, tipo assim, sair do meu pé, cara. Para ele acordar. Você não pode ficar simplesmente E ele comprando. subiu ou ele voltou lá? Não, é meu cliente até hoje. Ele compra pizza, parou de reclamar, né? E é cliente meu, gosto dele pra caramba. Que bom. É lá pertinho, lá. Continuo entregando. Lógico, eu já passei por situações de 2 anos para cá, como eu falei, problemas com mão de obra. Então, o problema com mão de obra é fora da curva e aí impacta direto nas entregas. Então, vai chegar um dia que choveu, é feriado e o funcionário não foi. Essa combinação aqui é uma bomba. E aí eu tenho que ter uma gestão muito boa interna. Sem contar o Flamengo também, né? Quando joga, rapaz, também, tá? Dia de jogo, meu irmão. Dia de jogo, choveu e é feriado, o funcionário não vai trabalhar, meu irmão, arrebenta. Então, mas a gente consegue, hoje a gente tem um pouco de experiência, a gente consegue contornar isso daí, porque tem ferramentas para isso. Você tem um iFood sob demanda que você pode utilizar, você pode desligar o seu aplicativo e desafogando a sua cozinha. Enfim, isso aí são coisas que a gente usa, a gente aprendeu nessa caminhada aí. Então você tem que contratar funcionário vascaíno, porque o vascaíno não abandona em momento nenhum. Pode passar o ferreiro que for. Tricolor também não, né? Tricolor já
Tricolor já é aquele que só marca presença na boa. Vai dar boa. Aqui, o delivery, app ou pegar direto lá na loja? Qual é melhor? Qual a pegada é melhor que tá para você? É pedir pelo aplicativo. É bom para os dois. É bom para mim e é bom para o cliente pedir pelo aplicativo. Por quê? Para mim, eu tenho... Se eu ligar no Zap, é ruim. Eu tenho que... É ruim. Então vou parar de chamar. Porque o Zap... Não. Eu acho que você é o único que pede lá no Zap. Porque te dê essa liberdade. Não, tem cliente que me pede aqui, eu falo, alguém, vai no aplicativo, cara, porque teve um dia que o cliente me pediu, ele mandou um texto, falei assim, manda uma pizza de calabresa lá na minha casa, tal. Cara, sabe quando que eu fui ver a mensagem dele? Meia-noite, quando eu cheguei em casa. Eu tava na operação, celular no bolso. E ele também não me retornou. E achei, sei lá, se ele estava em alguma festa, alguma coisa, eu fui ver lá em casa. Já aconteceu isso comigo com você já? Já? Mas esse não foi eu, não. Então é bom para o cliente, é bom para mim. Porque quando você pega um aplicativo, você tem cupons de desconto, que só tem lá. Então tem que Cupom de desconto só tem lá. Eu tenho que instalar o aplicativo. Você tem programa de fidelidade. Cada vez que você compra pizza comigo, está contando. Eu não me recordo aqui agora, mas acho que a cada 10 pizzas que você compra, você ganha R$50. Então na 11ª, se você... Quantas pizzas eu perdi um monte pelo WhatsApp? Então, se você compra pizza lá de R$70, a 11ª pizza ela vai sair por 20. Entendeu? Então você ganha. Então você só tem isso no aplicativo. Enfim, e outras coisas. Então é bom para o cliente porque ele tem desconto, né, benefícios, e é bom para mim que eu tenho previsibilidade e tranquilidade. Tá no sistema, eu tô tranquilo. Como é que é a sua propaganda? É mais boca a boca ou é rede social? Eu acho que é boca a boca, né? É os dois, cara. Essa questão de propaganda, no meu primeiro ano, eu fiz um panfleto, botei dentro da minha mochila, fui pro Sinal. Sabe ali a Superpão? No Campo Grande ali? Então eu fui para ali. Eu morava ali perto, né? Então eu ia ali para aquele Sinal, eu panfletava nesse sentido e nesse sentido. Porque aqui é o posto de gasolina e a Superpão. Então era assim. Eu passava ali horas panfletando, carro por carro. A pizzaria era dentro de Campo Grande. Eu ia caminhando. Sabe ali a Espírito Garcia? Eu ia pela calçada. Eu ia pela calçada com os meus panfletos. Ó, acabamos de abrir uma pizzaria aqui, tal. Isso me ajudou muito. E hoje, e aí a galera foi um falando pro outro, ali o boca a boca mesmo. Isso aí faz muito efeito. A pessoa compra pizza ou vai visitar um amigo e come a pizza, a pessoa, pô, a pizza é essa aí ele olha aqui, vou pedir lá na minha casa e marcha. Rede social, eu tenho 20 mil seguidores lá no Instagram, então surte bastante efeito. Já fiz mais propaganda lá, tenho feito menos. Eu acho muito caro essa mão de obra de social media. Eu acho caro. E eu acho caro assim. O que é caro, né? Caro é aquilo que custa pouco e não traz o resultado esperado. Então eu penso que talvez eu não tive sorte ainda de encontrar uma empresa que me trouxesse um resultado tangível da internet. Tem muita gente que fala que faz, mas não traz aquele... Eu gosto de número, cara. Eu gosto de botar lá, eu vou botar 1000. E você precisa me falar, ó, Domingos, você vai botar 1000 e você vai voltar com 5000. Beleza, então vamos ver. Não voltou 5.000. Mas cadê? Quanto voltou? Ah, não sei. Eu sou igual o Tomé, eu gosto de ver. Então, trabalhar na dúvida fica ruim. É ruim demais, cara. Ruim demais. Eu tive experiências horríveis com relação à rede social.
Então eu prefiro fazer o orgânico mesmo. Eu mesmo vou lá, faço um vídeo, uma foto na pizza, a pizza saindo do forno, aquilo chama atenção também, do mesmo jeito. Eu tenho uma audiência boa no Instagram, no Facebook, e é os caminhos que eu uso aí para Eu mexo com o carro ali, quando eu vou fazer um determinado serviço, aí eu fico, será que o cara fez isso? Será que o cara olhou o carro direitinho? Pô, aí você fica naquilo ali, aí o carro sai, aí o coração aperta, porque você sabe que você vai entregar aquilo ali para alguém, aquilo ali é o bem de alguém que está saindo dali. Uhum. Aí, quando o coração aperta, eu vou olhar esse carro. Eu vou lá dar uma volta no carro, abro o carro para ver se está tudo direitinho. Uhum. Porque eu sei que é o meu trabalho, e o meu trabalho é ser isso para alguém, igual você no seu caso. Sim. É o seu trabalho que você está vendendo ali, o seu sonho. Exato. E eu trabalho com o sonho das pessoas. Uhum. Então, como eu me aperto, imagino você, dono. A gente fez um trabalho no início eu provei todas as pizzas de Cariacica, pizzas relevantes. Tem pizzarias em Cariacica de todos os níveis que você imaginar. Tem muita pizzaria. Então eu selecionei as relevantes que estavam dentro do meu raio. Ou eu fui na pizzaria e comi a pizza do cara, ou eu pedi na minha casa, eu comi. Aqui em Vila Velha tinha um lugar que eu gostava de comer uma pizza também, cara. Eu vim aqui, comprei a pizza, levei para casa e analisei. Eu e a minha esposa, nós analisamos a pizza do cara. Analisamos mesmo, desmontamos ela. Ah, aqui ó, a pizza do cara tem isso, é tanto disso, é tanto daquilo, tal. O calzone dele. Rapaz, eu abri o calzone do cara. Vim aqui em Vila Velha, comprei um calzone. Eu não simplesmente cheguei e meti a faca e comi, não. Eu abri, olhei o calzone dele por dentro, olhei o que tinha. Falei, cara, eu quero um produto desse na minha pizzaria. E aí ali eu tive umas duas pizzarias que eu usei como benchmark. Eram meus benchmarks. Eu falei, eu quero chegar no nível desses caras aqui de qualidade. E foi o que eu fiz. Então eu prefiro que minha esposa passe na pizzaria, pega, porque ela trabalha aqui, ela pega a pizza, leva para casa, eu como a minha pizza quando eu estava em casa. E a minha pizza é o seguinte, cara, eu tenho um freezer lá, essa pizza você pode pegar ela hoje, comeu a metade, a outra metade você tira as fatias, coloca dentro de um saquinho plástico e bota no freezer. Uma semana, um mês, 2 meses você tira, coloca no micro-ondas, dá só ou na airfryer ou no micro-ondas, ela tá como se ela tivesse chegado da pizzaria. Incrível. Na pandemia, muita gente fez isso. Tinha um pessoal que estava indo muito para sítio, para corrida daqui, né? Aí uma mulher ela chegou e falou assim, cara, tem que levar meu marido, ele é cardíaco, ele só tá lá no sítio e tal. Tem como eu levar uma pizza para ele? Mas eu vou pegar ela na sexta-feira, eu só vou subir no domingo. Falei, você pode, mas você vai fazer o seguinte, você pega a pizza, compra, chega em casa, congela ela. E no domingo você sobe com ela congelada e lá você come, você vai me dizer. Ela, cara, perfeito. Tem meu sobrinho, ele foi morar em São Paulo. Aí teve um dia que eu mandei pizza pra ele, num caminhão eu mandei. Mandei umas 8 pizzas. O que eu fiz? Congelei as pizzas, o caminhão era refrigerado, que estava indo de um amigo. Tão assim de pizza, cara. Ele estava morando sozinho, eu falei, cara, vou mandar pizza pra você. Aí mandei aquele monte. Ele só teve o trabalho de pegar e tirar e botar no saquinho, como eu falei, e guardou dentro do freezerzinho dele lá, as 8 pizzas. Ele falou, tio, tô com um estoque de pizza aqui. Eu falei, isso aí, agora é só micro-ondas. E chegou perfeita a pizza pra ele. Pode congelar e dá pra comer de boa. Certo. Foi muito bom. Esse nome, Domingos, como nasceu você? Curiosidade assim desse nome. Rapaz, esse nome foi o seguinte. Eu estava aqui eu trabalhava aqui no Divino Espírito Santo, no bairro ali, né?
E eu ia para um restaurante ali no centro de Vila Velha. E eu estava já pesquisando, eu já estava na vibe da pizzaria. Pizza e tal. E eu também estava fazendo faculdade de gastronomia. E aí eu sentei no restaurante, eu peguei o celular e mandei no grupo da minha família. E falei assim, olha, eu estou na fase de escolher o nome. E eu gostaria que vocês, como a minha família é grande, né, as duas famílias são grandes, eu quero que vocês deem uma sugestão de nome. Né? E veio assim várias sugestões, né? E uma das sugestões foi a Campagnoli Pizzaria. E aí, Campagnoli vem da minha esposa, né? A família dela é Campagnoli, e é italiana mesmo, né? Meu sogro é aquele italianão, tal. Os pais dele vieram e tal, e de fato são italianos. E aí eu lancei essa enquete lá no grupo, veio aquele monte de nome, e na faculdade de gastronomia, quando você começa, eles pedem para você comprar vários utensílios, faca, espátula e tal, e eles dão uma lista e falam onde você tem que comprar. E vai todo mundo comprar no mesmo lugar. Imagina, uma faca de 300 e poucos reais, uma faca de chefe, todo mundo tem uma igual. Então o que você tem que fazer? Você tem que marcar a faca. E aí o meu cunhado, né, ele foi lá em casa um dia, fizemos um churrasquinho, e ele levou uma máquina que grava, que ele tem. Ele levou e falou assim, como é que você quer colocar o nome nas coisas? Eu falei, cara, sei lá, que coisa, pode escrever aí, bota aí. O pessoal lá na faculdade me chama de Dom, é a abreviação de Domingos, né? É Dom, escreve Dom, bota aí Dom. Aí ele começou a escrever em todas as facas e tal, escreveu Dom. E aí, um dia lá, eu e minha esposa, olhando a enquete e tal, falei, o que vamos colocar? Não tem que definir um nome agora. Ela, pô, o seu codinome lá na faculdade não é Dom? A galera não te chama de Dom? Então, Dom é legal, cara. Bota Campagnoli Dom Campagnoli e tal. Eu falei, então vamos botar Dom Campagnoli, vamos ver. Mas Dom Campagnoli vai ficar grande, um nome grande de pizzaria. Eu falei, cara, não estou muito preocupado com isso não. Vamos pensar em algumas marcas que tem nome grande. Você já viu uma marca de trator que tem um nome que é desse tamanho? Tem uma marca de trator, cara, ó, um nome grandão, difícil pra caramba até de falar. Uma marca verde e amarela. Eu falei, não esquenta a cabeça com esse negócio de nome não, marcha, vamos nessa daí mesmo, Dom Campagnoli. E ficou, Dom de Domingos e Campagnoli, o sobrenome dela. Maravilha, juntou muito agradável. O Dom eu imaginava era para seu nome, né? Campagnoli eu não imaginava não, que era o nome dela. Sobrenome dela. Dom Campagnoli. E qual o erro mais comum de quem abre pizzaria hoje, você acha? O erro mais comum é não conhecer os números. De quem abre todo comércio de alimentação. Algumas pessoas falam que tem uma margem muito grande. Não, é um engano. O ramo de gastronomia, ela não tem uma margem grande. Ela tem um número que, se você souber entender esse número, aí você faz até fortuna. Então, quando você conhece o erro das pessoas que começam lá uma pizzaria e tal, eu vejo, rapaz, a pessoa começando um churrasquinho, um cachorro quente e tal. Eu até tenho vontade de me aproximar e fazer essa pessoa entender o número. Porque sabe qual o número que está na cabeça da pessoa? É o faturamento. É só o faturamento. Quanto que eu vendi? Quanto que eu vou vender? Eu tenho que vender 20 mil, eu tenho que vender 30 mil, eu tenho que vender 50 mil. Se eu falar para você que quando eu vendia 30, 40 mil, eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje, você vai acreditar? Eu falo bem assim, quando você tem uma empresa que os números delas são maiores de faturamento, os outros números você tem que saber para você acompanhar. Quer ver? O CMV de alimentação,
ele é entre 28% e 30%. Entre 28% e 30%. Se você passar disso para cima, é porque você está tomando prejuízo em algum lugar, em algum item. Quando eu falo tomando prejuízo, você está tendo um desperdício ou um desfalque em alguma coisa. O seu CMV está alto, o seu lucro está indo embora. Se o seu CMV está muito baixo, é porque você está entregando um produto de baixa qualidade. Não está coerente com o valor que você está vendendo. Isso é perigoso. Você está cobrando muito e entregando pouco. Esse é o CMV. O CMO, que é o custo de mão de obra, também é importantíssimo, cara. É 20%. Ó, eu faturo 100 mil. 20 mil é a mão de obra. Não pode passar disso daí. Se passar disso daí, você está tomando prejuízo. Ou você não está, se ela estiver muito alta, você está com uma equipe muito grande, aquém do que você está. Tem gente batendo cabeça dentro da cozinha, fazendo retrabalho. Ou você tem, se for muito abaixo disso daí, você está com uma equipe que vai ter uma rotatividade muito grande, vai te dar dor de cabeça, você não consegue manter padrão. Eu vivo isso onde eu trabalho. Então, são números que você tem que perseguir eles. E, cara, todos os dias eu tô de olho, toda semana eu tô de olho nos meus números. Na próxima reunião da empresa eu vou colocar isso. Porque lá a gente tem um desperdício muito grande, porque muita gente e mão de obra não qualificada. E às vezes você precisa de um determinado número de pessoas e não consegue achar esse equilíbrio. Dá um problema, prejuízo vai lá em cima, por causa de avaria de carro, um monte de coisa. E eu bato nisso lá, não adianta, se vocês não investirem em qualidade, e vocês não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo sempre isso lá. A valorização do empregado também é muito importante. Vai botar isso na cabeça dele. Eles querem Exatamente. só entregar, igual você está falando. Eles querem entregar o tempo todo. Não, nós temos que entregar tantos carros, nós temos que mandar tantos carros, mas não pensa no que você está falando, nos números, na qualidade de tudo. Todo serviço tem um padrão de qualidade. Então aí nada dá certo, às vezes, entendeu? Você participou de algum reality show? Não. Você precisa ter participado de algum. Não. Nem programa de TV, esse negócio, nada? Não. Palestra, sociedade, também não? Eu acho que eu fiz uma palestra uma vez sobre pizza, não me recordo muito bem. Só participei de outros podcasts. Mas você não quer então abrir os horizontes não, ou para Cara, os concorrentes não? Você quer fechar ali? então, eu Tá cedo ainda, né? Eu acho que tá, cara. A gente tem muita coisa para amadurecer, sabe? Eu amadureci muito no ramo de alimento. Posso falar que eu domino mais esse ramo, porque eu vim de administração, só que era uma administração muito genérica, de várias coisas, né? Hoje não. Hoje, se alguém falar bem assim, vamos analisar o negócio alimento, eu consigo analisar. Porque hoje eu já tenho um conhecimento muito maior. Quando fala de alimento, por quê? Não importa o que você vai vender, se é hambúrguer, se é açaí, se é pizza, tudo é a mesma coisa com relação a você entender o negócio. Você prefere então ficar ali no seu negócio ali para poder não perder o foco, né? Exatamente. Você poderia dar palestra, você poderia dar aula, né? Você poderia Consultoria. fazer consultoria. Tenho alguns amigos que dão consultoria na área de alimentação. Eu posso fazer isso daí, mas eu estou focando no meu negócio. E também, quando você fala de consultoria, você tem que ter propriedade, né? E agora, depois de 9 anos, eu posso falar que eu tenho propriedade para entrar dentro de um outro negócio e falar bem assim, podemos ajustar isso daqui que vai melhorar. Vou dar um exemplo, tá? Há 20 dias atrás eu voltei para a minha própria pizzaria e olhei a operação e nesse momento que eu olhei para a operação, eu falei bem assim, aonde
e o que eu posso fazer para melhorar o meu tempo. Foi um exercício que eu fiz. E que às vezes um dono de negócio, de pizzaria ou de hamburgueria, de açaiteria, ele não faz. Porque talvez ele não tenha essa carga que nós já passamos, né? Por exemplo, eu entrei lá e olhei que a minha massa, ela poderia, um processo ser adiantado. Não estou falando de pré-assar massa, porque eu não uso massa pré-assada. É simplesmente um processo que você faz antes na massa, que você garante, inclusive, mais qualidade e velocidade. Depois na montagem também tem um processo que você pode fazer antes de montar uma pizza, que você vai garantir velocidade na montagem. E quando a gente fala de delivery, 1 minuto vale muito, cara. Vale muito. Eu mexi em 2 itens na minha operação e hoje eu entrego pizza com 18 minutos. Saindo pro motoboy, né? Entregando na mão do motoboy. 18 minutos. Posso reduzir? Posso reduzir. Mas isso aí requer mão de obra e tal. Então eu estou equilibrando, né? Mas esses 18 minutos é com relação a distâncias? Quilômetros? Quantos quilômetros mais ou menos? Não, eu falo assim, 18 minutos é eu entregar na mão do motoboy. É o tempo que a pizza chega e caiu na impressora e ela está pronta para ser entregue. E aí nós estamos falando de horário de pico, tá? Não é horário normal, não. É horário de pico. É horário que eu já tive noite ali de cair 30 pedidos no mesmo minuto. Né? Porque o sistema aí está online ali, 30 pessoas mandaram pedido na mesma hora. Então você tem que ter uma boa gestão, porque isso vai dar gargalo. Quando você recebe 30 pedidos no mesmo minuto, isso dá gargalo na cozinha. Então você tem que se antecipar a esse tipo de situação. E aí a gente consegue hoje fazer isso daí. Quem sabe um dia a gente não faz aí um trabalho de consultoria, um trabalho de treinamento de equipe. Talvez um dia a gente faça isso daí. Certa vez uma pessoa falou bem assim: cara, a sua empresa ela é muito bacana, tem um produto excelente, e o que você acha de você montar uma franquia? Né? E aí eu falei bem assim, cara, uma franquia, mas isso aí eu acho que eu não estou preparado não. Né? Eu acho que demanda muito tempo, muita grana, não estou preparado. E eu passei a pesquisar sobre isso. E aí nessas pesquisas eu me deparei com um cara, um empresário, passei a acompanhar ele. Esse cara ele tem 60 pizzarias, sendo que dessas 60, 20 são dele e 40 são franquias. E aí ele, num podcast que eu estava acompanhando ele falou bem assim: como você vai ter um negócio de escala, sendo que você não tem 2 unidades, 3 unidades suas? Então, naquele momento ali eu falei assim, se um dia eu quero ter uma pizzaria que vai escalar para a franquia, eu tenho que ter outras unidades para servir de laboratório. E aí foi daí que veio a ideia de se montar uma segunda unidade na cidade vizinha, que foi Vitória. Mas aí me faltou estruturar melhor os processos da empresa. O processo ele vale muito nos negócios. Então eu poderia ter, aquilo que eu te falei, estudado melhor, estruturado melhor os processos, estudado melhor o momento e estudado melhor o lugar. Vitória é um lugar muito interessante para delivery, mas eu vou falar uma coisa para você, pelo menos no ramo de pizza, Vitória em si, ela leva mais em consideração o valor do que o produto. Estou falando de delivery. Você ir numa pizzaria, você tem pizzarias fantásticas em Vitória, mas delivery você vende preço. E a minha pizzaria não vende preço. Eu vendo qualidade. E aí quando você entra nesse mercado, você vai, a concorrência não é um pouco desleal. E aí eu não
Durou 12 meses, eu falei, não, eu vou parar por aqui. Parei, voltei, me reorganizei em Cariacica. Foquei em Cariacica e estamos tocando ponte. Tipo assim, Danilo, quando você abriu aquela loja de Vitória, aí havia também uma expectativa minha, né? Não sei sua. E você abriu aqui em Vila Velha, né? Pois é. Eu tava criando uma expectativa muito grande. Falei, cara, vai abrir na Vila Velha, pô, que bom pra nós, né? Aham. E se você tem muito cliente aqui também em Vila Velha, né? Eu tenho muitos clientes aqui em Vila Velha. Tá vendo? Talvez Vila Velha teria sido melhor do que Vitória. Quando você fala assim, fazer uma pesquisa de mercado, envolve isso daí. Você entender o público que está em Vitória e que está em Vila Velha. Eu creio que Vila Velha, eu já morei aqui em Vila Velha, eu creio que em Vila Velha teria sido melhor do que Vitória. Mas ainda isso ainda está na sua cabeça ainda, essa expansão? Você deu uma freada, né? Ou não? Não dei. Ou você fala, não, é aqui, vou ficar só com essa unidade aqui, ou você ainda está na sua cabeça, ou isso ainda te move a você expandir Vila Velha? Vamos lá. Esse lance de expansão, de escala, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que tem campo para isso. Só que aí eu resolvi experimentar uma outra coisa, que é uma Dark Kitchen. Dark Kitchen é uma cozinha onde você tem várias marcas dentro dessa única cozinha. Como eu tenho espaço, eu falei assim, ao invés de eu sair daqui, ir para Vila Velha, ir para Vitória e vou montar uma outra unidade, porque primeiro eu não monto uma unidade virtual dentro de Cariacica. E como é essa unidade virtual? É uma outra marca, é uma outra pegada, dentro da mesma cozinha, otimizando a minha operação. Eu consegui montar, ela já tem 6 meses e ela está dentro do que eu imaginava, de faturamento, de alcance. Pois o que é isso aí? Essa Dark Kitchen aí que você está falando? Então, seria isso? a Dark Kitchen é assim, olha, é uma cozinha que você tem, e você tem espaço dentro dessa cozinha, e você pode botar vários negócios. É como se fosse uma cozinha escondida, né? Isso veio dos Estados Unidos, e aqui em Vila Velha tem, em Vitória tem várias cozinhas assim, nesse modelo. E aí, dentro dessa cozinha você pode ter vários produtos, várias marcas rodando, otimizando equipamento, otimizando espaço, otimizando equipe. Você otimiza tudo dentro, a logística de entrega você otimiza, porque você está utilizando o seu pessoal lá de entrega, os seus motoboys, entrega para um, entrega para outro. Então eu resolvi fazer isso, eu criei a LKZ, que é uma abreviação do nome do meu filho, LKZ Pizza. Então e uma das coisas que me levou a criar esse novo negócio foi uma fatia do público. Eu peguei um público AB, vamos falar assim, AB. Onde um ticket médio lá entre 100 e 120 reais, o ticket médio da Dom Campagnoli. Eu tinha ali uma visão que tem um público que eu não alcanço com a Dom Campagnoli, porque é um público C. Não significa que eles não têm dinheiro, talvez eles compram até mais vezes, né? E aí eu falei bem assim, eu vou criar uma nova marca e eu quero atuar nesse ramo. E eu sei quem são os meus concorrentes e eu sei quem é o meu público. E eu criei um modelo para entrar aqui nesse ramo. E com a internet ajuda, né? Que você não precisa ir muito longe. Tá com um aparelhinho na sua mão, você sabe de tudo. Exatamente. E eu estou atuando ali. Já tem 6 meses e ela está seguindo essa nova marca, né? Quem sabe eu posso expandir também essa segunda marca. Aí então quer dizer que o plano de Vila Velha aqui está em segundo plano ainda, né? Tá ainda, cara, tá ainda. Mas eu vou ser sincero com você, eu acredito que essa parte de econômica do Brasil, eu acredito que vai melhorar. Também acredito. 27, 28 talvez, 29,
Eu acredito Então- muito em 27. 27. Eu acredito. Ó, não fale em política não, pelo amor de Deus. Cara. Mas eu Vamos lá, acredito vamos que lá. vai. É brincadeira, vou falar. Eu acredito que vai melhorar. Então, o que acontece? Eu estou me preparando, eu estou melhorando os meus números para esse momento, para 27, para 28, para 29. E aí talvez venha essa questão da expansão. E talvez eu possa expandir os dois negócios, tanto para Vila Velha ou até outros lugares, por exemplo, Domingos Martins, enfim. Imagine como nós não estaríamos hoje economicamente, hein? Pois é, Você cara. tá maluco, cara. Estaríamos muito bem, Hein? Pô, cara, a gente estaria voando. voando. Todo mundo bem. Eu achei que eu não fosse sentir, eu achei que eu não fosse sentir na pele. Sinceramente, eu achei que eu não fosse sentir na pele. Cara, nós estamos sentindo na pele. Na pele mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês continuam vendendo, vocês continuam porque tá bom, está gerando emprego. Negativo. Não é simplesmente assim que você está vendo lá, eu com 19, 20 funcionários, que tá legal, não é isso, cara. A mão de obra, ela se desqualificou mais ainda, do que ela já estava, ela aumentou o valor, porque demanda e procura, as pessoas estão em casa. Quem trabalhava está em casa. Então eu tive que aumentar o valor de mão de obra e a parte de insumos também cresceu muito. E aí entra aquele lance que eu falei dos números, né? Eu confesso que lá no início eu me preocupava muito com faturamento. E não é só faturamento. O negócio, você tem que ter alguns números que você tem que acompanhar de perto. Por exemplo, CMV. CMV é o custo de mercadoria vendida, né? O quanto você gasta para produzir aquele produto. E ele tem um número percentual relacionado ao seu faturamento. Se ele estiver fora desse número, você está indo para o buraco. Eu te perguntar, como você precificar sem perder o lucro, né? Seria isso mais ou menos? Exatamente. Então os números estão interligados, né? Então ali você tem o CMV, você tem o CMO, você tem o custo de mão de obra, você tem o custo de mercadoria vendida, você tem a margem de contribuição. Tudo isso te leva a você ter uma percepção do seu produto lá no cliente. Como ele pode chegar lá? Lógico, você tem que ter um produto de qualidade. Não adianta você trabalhar um produto qualquer, por isso que eu não entrei lá no início, eu não entrei nas pizzas pré-assadas, porque o cara que vende pizza pré-assada, ele não vende qualidade, ele vende preço. E você vender preço, você corre um sério risco do seu cliente trocar pelo preço. R$10 que mudou aqui, o cara já te troca e vai para ali. Agora, quando você trabalha a qualidade, quando você depois tem um produto que ele entrega uma experiência, por exemplo, aquela pizza, a Terra Brasilis, cara, aquela pizza, eu assim, desenvolvi vários sabores. E nessa pizza, eu percebi que o cliente consegue perceber o valor dela. Porque realmente é uma pizza diferente, sabor diferente, bem elaborado, ela é harmônica. Então, quando você tem essa percepção de produto e você conhece os seus números, você precifica bem. A Terra Brasilis, ela nasceu em 22, não foi isso? 23, né? 23. Dentro de todas as pizzas que você tem lá, ela foi a marcante foi ela ou tem outras que competem com ela? Ela é a marcante realmente, em termos de vendas? Em termos de vendas, não. Eu lancei outros sabores também que fizeram muito sucesso. Então é assim, você lança um sabor, ele faz muito sucesso, depois ele mantém uma linha ali. Né? Eu só faço a propaganda dela. Ela mantém uma linha. A Terra Brasilis, a Terra Brasilis, ela conseguiu se manter muito tempo, até hoje, ali no top das 5 que mais vende, acompanhada da Frango Supremo, a Calabresa Italiana
E tem uma linha de carnes, né? Já sei. Uma linha de carnes que é o cupim desfiado com provolone, a filé aos 4 queijos, a costela e agora por último a pernil, que vai queijo coalho, vai pimenta biquinho e tal. Então são pizzas diferentes, marcantes e que se mantêm nas top 5. E dentro da região metropolitana, se a pessoa estiver em qualquer lugar dentro da região metropolitana, ele consegue saborear sua pizza? Ele consegue receber sua pizza em casa? Não. Ou não tem um alcance? Não, tem um raio por conta de logística, né? Por conta de logística. A pessoa ela pode ir lá fazer a retirada no balcão. Eu tenho clientes que saem daqui, vai lá retirar, clientes que saem da serra e vai lá retirar pizza. Mas eu entrego Vila Velha em alguns casos. Ontem mesmo eu estava aqui em Vale Encantado, entregando pizza em Vale Encantado, aquela região de Cobilândia ali, eu atuo. A cidade Paú, de né? Viana, Paú, aquela região toda ali. Então, maravilha. Eu acho que eu passei a entregar, abrir a área de Paú, foi quando vocês, ali a sua família começou a pedir e começou a fazer sentido. Eu já tenho vários clientes ali. Eu fiz muito propaganda pra você vir, propaganda. Eu vendo muito, tá? Eu vendo muito. Então eu tenho Viana, que eu atendo, sei lá, 80% de Viana. Eu tenho um pedacinho ali de Vila Velha, que é mais fronteiriço com Cariacica. Eu tenho Vitória, que eu atendo todo o centro de Vitória e vou até Enseada do Suá ali, eu vou. Isso eu não atendo Serra. Serra, esporadicamente, um caso ou outro, a gente entrega lá em Serra, mas é mais complexo por conta da logística, né? Deslocamento. E eu não. O contorno é muito perigoso no motoboy também passar ali, né? E eu penso assim, cara, você receber uma pizza, ela é boa e tudo, mas ela morna, fria, não é legal. Pizza tem que ser quente, chegar quente na casa. Então, E a qualidade que você preza tanto, isso é bom porque, vamos supor que se o cliente ele for pesar pelo preço, aí ele vai, não, essa aqui está mais barata, vou lá. Mas na hora que ele comer, ele vai lembrar da sua qualidade, ele vai falar, não, vai ser o que é automático, né? Não, tô voltando para lá, e você nunca vai perder. Eu tenho vários clientes que deram esse feedback, tá? Que em algum momento, em alguma situação, pediram pizza em outro lugar, porque tem um conhecido que pediram lá, tal, tiveram uma experiência. E eu acho interessante, sabe? Porque quando o cliente tem essa experiência, ele valoriza mais. Ele valoriza. Tem cliente que só pede pizza comigo. Ele vai continuar pedindo pizza comigo, mas tem aquele que ele sai, ele vai lá, pede em outro lugar e ele fala, caraca, bicho, a massa aqui é isso, a massa é aquilo, passa a raiva e tal e volta. Morando lá da minha casa, ele nunca me falou. Eu já era pra ter experimentado há muito tempo. Primeiro que ele saiu de fininho lá, quando eu soube, já tinha quase 2 meses que ele estava morando aqui. Eu conversando com ele. Nem fez mudança. Quando eu falava, passando na sua casa, eu tô morando aqui. Eu falei, pô, mas você não. Não, já mudei tem 2 meses. Eu falei, poxa, ele saiu de fininho lá na rua. Saiu de fininho, eu não contei pra ninguém não. Eu falei, precisamos fazer um negócio aqui na rua, ele não tá morando ali mais, não. Cadê ele? Aí, mas qual o dia de maior venda que você tem lá? Final de semana, sábado, domingo? Normal? Os dias de maior venda são sexta, sábado e domingo. Eles são equivalentes. Tanto sexta, quanto sábado, quanto domingo, esses dias são bem corridos, né? Os demais dias são bons, não posso reclamar não. Mas eles representam pouco. Qual o dia que você me indica para pedir uma pizza lá e tal? Então, isso é uma coisa interessante, porque eu até fiz um vídeo, coloquei na minha rede social, porque foi uma percepção que eu tive. Eu entrei no 9º ano de pizzaria, e nesses 9 anos aí, eu trabalhei os 3 primeiros anos 100% na pizzaria, com a mão na massa, fazendo mesmo. Depois, os próximos 2 anos eu trabalhei
dentro da pizzaria, ditando o ritmo e corrigindo alguns erros. Esse era o que eu fazia nos 5 primeiros anos. Quando eu cheguei no 5º ano, eu cansei um pouco. Eu cansei da operação, cansei da noite. Eu percebi, Todos não os te via dias. mais lá, não te via. Aí o que eu fiz? Eu comecei a colocar pessoas me ajudando. Né? Me ajudando ali na noite e tal. Aí uma vez eu ia, outra vez eu não ia e tal. E passei 4 anos nessa brincadeira aí, com pessoas me ajudando, né? Ali, pessoas um pouquinho mais à frente me ajudando. E eu percebi que a qualidade do meu produto ele foi caindo pouco, e aos poucos, lentamente. Viu aquela história do sapo na panela ali, na água, com fogo embaixo? Ele vai ficar ali e vai morrer. Agora, se você pegar e jogar ele dentro de uma água quente, ele vai dar um pulo logo. Então, eu estava assim, aquele sapo dentro da água, com um foguinho brando ali, eu estava devagarzinho, a qualidade foi caindo. E eu sempre busquei o máximo de qualidade, o máximo de resolução. Por exemplo, essa caixa é uma caixa feita com papel virgem. Lá no início, eu comecei com as caixas que vendem nos atacadões. Cara, as caixas não são bacanas não. Então, rapidamente eu falei assim, eu tenho que ter uma caixa boa. E fui para São Paulo, estudei questão de caixa, papel virgem, nem sabia que existia essa diferença, né? Essa caixa, por exemplo, ela é uma caixa, além de ser de papel virgem, ela é reforçada. Bom, quando você tem um restaurante que tem mesas, que você atende o seu cliente lá, o que você tem? Você tem uma boa televisão para passar um jogo, você tem uma mesa bacana, cadeira confortável e tal. E aí eu pensei, e no delivery? O que é no delivery que eu vou oferecer para o meu cliente? Qualidade da caixa, uma boa apresentação. O cliente ele vai... visual. O cliente vai abrir a caixa, ele não vai sentir um cheiro diferente que seja da pizza. Eu já comprei lá no passado, você abre a caixa, você sente um cheiro de papelão molhado, alguma coisa assim. Não é agradável. Então eu rapidamente prezei por essa questão da qualidade na embalagem. E eu perdi, né? Voltando aqui na questão, eu passei 4 anos fora. Então nesses 4 anos que eu passei fora, eu resolvi retomar o negócio, assim, 100%, eu estou lá todos os dias, eu estou retomando todos os padrões que eu tinha. E querendo ou não, as coisas elas vão mudando, né? As pessoas vão fazendo um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali e tal. Você passa o serviço para você e você passa um pouquinho diferente. E a primeira coisa que eu fiz foi ir para dentro da cozinha, comecei a observar os funcionários trabalhando e aí eu percebi que eles tinham jeitos diferentes de fazer. Aquele padrão que eu fiz, eles foram abandonando. Talvez um jeito um pouco mais confortável de fazer e tal. E agora eu estou retomando isso aí. Né? E o delivery, né, que você abraçou essa ideia, não largou mais. O que ninguém vê por trás do serviço de delivery? Então, por trás ali do delivery, ele tem toda eu coloquei lá no vídeo que eu fiz. Quando você trabalha com delivery, o seu principal objetivo é entregar rápido. Esse é o seu objetivo, entregar um produto de qualidade, porque você já é o que você está fazendo. É mandatório você ter um produto de qualidade. Não importa se é pizza, se é lanche, se é açaí, tem que ter qualidade. Mas a qualidade não está só no produto, a qualidade está na experiência, na entrega. Então eu tenho que entregar a melhor pizza da região dentro do menor tempo possível. Então quando você me pergunta assim, qual o melhor dia para comprar pizza, que eu vou esperar menos? Não importa. Todos os dias eu vou ter que te entregar bem. E aí eu percebi que eu consigo. Nesses 20 dias que eu retomei ir para a pizzaria, eu percebi que eu consigo. E eu tenho várias áreas. A minha pizzaria ela como uma linha de montagem. É isso que eu ia falar. Fordismo. Isso, rapaz, você já na minha mente essa palavra. É o que eu te pergunto. É o Fordismo. A pergunta que eu te fazer estava aqui. Eu tenho ali naquela ponta uma recepção.
a recepção atende o meu cliente, seja por telefone, pelo WhatsApp, ou até nem passa pela recepção, que aí o cliente já pede direto no aplicativo. Aqui tem o pessoal da massa, e na massa tem uma impressora. Então, o cliente, você pediu lá na sua casa, o pedido cai direto no pessoal da massa. Ele pega aquele papel, ele lê, ele vê qual é o tipo, qual é a borda, qual é o tipo da pizza que ele tem que fazer, se é pequena, se é grande, se é megadon. Ele vai, faz e passa para uma outra equipe, que é a equipe de montagem. A equipe... Sabor campeão de vendas? Terra Brasília. É um erro que virou aprendizado. Um erro que virou aprendizado. Rapaz, foram vários erros e eu acho assim que o que mais eu aprendi foi delegar muito. Eu preciso delegar menos com qualidade. Sexta ou sábado? Sexta. Um conselho para quem quer abrir uma pizzaria. Comece pequenininho, entendendo o negócio, desde o início. Esse é um conselho. Chegou? Então, vou agora para as mensagens finais. Eu vou te dar 2 mensagens para você passar para a rapaziada aí. A primeira seria uma dica prática para quem quer começar hoje. Bom, vamos lá. Uma dica prática para quem quer começar uma pizzaria hoje é ele procurar uma boa escola de pizzaria ou um profissional que esteja disposto a ensinar, mesmo que seja em loco. Por quê? Se você não domina o que você está vendendo com relação à comida, você vai ficar refém. E não é legal ficar refém nessa área de gastronomia. Então, o meu conselho é aprender. Você tem que saber fazer tudo. Quando você fala de Dom Campagnoli, eu sei fazer exatamente tudo. A massa, o molho, os recheios, a montagem, as bordas, o sistema, até o sistema de venda de pizza, tudo eu domino. Então eu não fico refém de ninguém. E quem fica refém hoje, eu acho que vários já ficaram refém de pizzaiolo, vários já ficaram refém do cara do forno, e não é legal não. Acho que esse é o meu conselho. Beleza. E hoje, para quem quer encontrar a pizzaria Dom Campagnoli, fala aí o endereço, onde se encontra, rede social, telefone, aplicativo de compra. A Dom Campagnoli, ela fisicamente, ela é delivery e balcão de retirada. Então, fisicamente, a Dom Campagnoli está Cariacica, Vila Capixaba, Rua Muqui, número 11. Esse é o endereço dela, que você pode fazer a retirada de balcão. Você tem a possibilidade da sua casa ou do seu trabalho fazer o seu pedido pelo aplicativo, escolhendo retirada de balcão. Então, você pede lá no seu trabalho, conta um tempo de distância, passa lá, pega a sua pizza quentinha e vai para o seu lar. Ou você pode pedir pelo nosso aplicativo de pedidos e escolher ser entregue na sua casa. O aplicativo ele está no nosso Instagram. Nosso Instagram é @domcampagnoli. Você vai ter acesso ao nosso Instagram, nosso Facebook, e lá vai ter o nosso telefone de contato, né, que é o 27997494242, e vai ter o link de pedidos, sempre dando preferência para o link de pedidos, que também você vai ser melhor atendido, vamos falar assim, acesso a cardápio, promoções do dia, aquilo tudo. E além disso daí, a gente pode ser localizado também no iFood. A gente está dentro do maior marketplace aí de alimentação, que é o iFood. É só procurar Dom Campagnoli lá na região, você vai achar a nossa loja. Legal. Agora, a gente se conhece já recentemente, né?
pouco tempo a gente se conhece. E como é que foi que a gente se conheceu? Como é que foi esse... Então, cara, a gente se conheceu assim, eu tava... O lugar aonde a pizzaria tá, que é a Vila Capixaba, e você conhece a Vila Capixaba muito bem, é um lugar, é um bairro residencial, classe média, né? É classe média, vamos colocar assim. Mas infelizmente a Vila Capixaba virou uma rota de fuga de muito bandido. E o lugar especificamente onde está a pizzaria, ela está no alto e ela tem duas avenidas que cruzam ela na parte de cima e na parte de baixo, que é onde todo mundo passa ali. E quando eu fui estabelecer a pizzaria ali, eu falei bem assim, nossa, esse lugar aqui é muito deserto. E aí eu lembrei de um amigo que tá lá no 7º Batalhão e eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Ele, como? Ele falou, eu preciso que você fala com alguém, cara, pra uma viatura de vez em quando passar aqui, cara, porque aqui tá um deserto. Não, mas nós estamos no bairro aí da Vila Capixaba. Eu falei, não, eu sei que vocês estão no bairro. Eu já vi a viatura passando aqui. Mas à noite, tem como na noite passar uma viatura tal, para dar uma sensação maior e tal. E aí alguém lá dentro lá do batalhão, não sei, deve ter entrado em contato com você lá nos dias de trabalho. E aí você passou lá umas vezes lá na pizzaria, a gente conversou e tal. Aí conheci, acho que foi o período que eu mais conheci pessoas na corporação, né? Eu acho que deve ter aqui no meu celular, aqui deve ter uns 20 nomes de policiais e tal. E aí a gente virou amizade aí, né? De tanta gente bater papo ali na pizzaria, veio daí. Esse apoio que vocês me deram ali na Vila Capixaba foi muito bom, cara. Sabe por quê? Porque a minha rua deixou de ser rota de fuga. Porque os caras, eles sabem por onde passar. O bandido sabe por onde passar. O bandido sabe aonde ele vai mexer. Uma vez, não sei se Capixaba de fuga, realmente eu não sei se eu te contei uma vez, e a partir daí, das visitas dele, veio outras viaturas e tal. Aí encostou lá um dia o pessoal do BAC. O pessoal do BAC encostou lá. E comeram a pizza, gostaram da pizza. Podemos passar outras vezes? Claro, pode passar quantas vezes vocês quiserem. Tá? Não, porque de vez em quando a gente está nas operações e antes de ir para as operações a gente faz um lanche e tal, não sei o quê. Falei, bacana, pô, passa aí. Aí nesse dia, eu estava dentro da pizzaria, na operação mesmo, e eu estava abrindo a massa. Olha só, eu estava abrindo a massa. E de frente, aí a recepção, ela tinha 2 vidros, né? Tem lá até hoje, um vidro assim, um vidro assim. E eles eram sem nada, né? Eu até fechei esse vidro com adesivo, mas eles eram assim. Os clientes chegavam nesse vidro e ficavam olhando ali, eu montando a pizza, montando e tal, vinha a operação, né? Depois eu tive um problema lá, eu fechei tudo. Um problema com um concorrente. Ele ia para lá, não sabia que ele era meu concorrente, ele ficava lá olhando e tal. E quase que eu falei, não, pode falar que eu te passo o projeto. Mas aí, cara, eu tava lá dentro abrindo a massa e tal. Santos, chegou 2 caras lá. Daquele naipe. Você olhar pro cara assim, tá escrito, bandido. E aí eles colaram no meu balcão. Lembra que tinha um balcão lá que ficava 2 recepcionistas? Eles colaram no balcão. Na hora que eles colaram no meu balcão, eu falei, vou ser assaltado. E eu nunca tive nenhum problema com isso, né? Eu falei, vou ser assaltado agora. O que eu fiz, cara? O instinto foi o seguinte, eu soltei, larguei ali o rolinho e fui lá na recepção. Dei a volta, fui lá na recepção. Aí eu fui pro lado de dentro do balcão, eu falei, fala aí, amigão, você tá com alguma dúvida, precisa de ajuda, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele olhou assim pra mim,
Não, a gente só tá aqui conversando com a moça aqui para ver aqui o que nós vamos pedir ainda, a gente não sabe muito bem, tal. Rapaz, quando ele acabou de falar isso, quem encosta? Uma viatura do BAC e desceu. Os caras usam um uniforme Meio malhado, né? camuflado. Rapaz, veio 2 de lado de dentro do carro, eles entraram dentro da recepção. Na hora que eles entraram dentro da recepção, esses caras perderam a cor. Eles ficaram branco. Aí o que eles fizeram? Não, beleza, a gente vai ver ali o que nós vamos fazer, nós estamos com uns amigos ali, a gente vai ver o que a gente vai fazer e depois a gente volta aqui e pede. Você voltou? Nem eles sumiram. E eles Mas os caras não perceberam, não, os policiais? Um policial percebeu. Ele foi e falou assim, você estava com um problema aqui? Eu falei, eu não sei. Podia ser que sim, né? Não teve nada de fato. Aí um foi lá fora, deu uma olhada, os caras desceram aquela rua e foram embora. Mas eles também não foram atrás porque não teve assim nada de... ninguém puxou arma pra ninguém, nem nada. Né? Então acho que eles nem podiam nem fazer nada, né? Simplesmente pela roupa ali que eles estavam trajando. Mas aqueles caras às vezes não me enganam não. Eu tenho uma percepção boa com relação a isso. Aí foi e os caras chegaram na hora. Chegaram na hora, exato. Muito bom.